Você já sentiu em algum momento da sua caminhada cristã que o céu se tornou subitamente feito de bronze? Você se ajoelha ao lado da sua cama. As palavras saem da sua boca com o peso do hábito, mas parece que elas não ultrapassam o teto da sua sala. Elas caem sem vida como folhas secas ao chão. Você abre as escrituras sagradas, mas as promessas que antes saltavam aos olhos como chamas de fogo, agora parecem distantes e frias, como se pertencessem a outra pessoa ou a outro século, ou a uma realidade que você já não consegue mais tocar. A pergunta que eu te faço hoje, e que Charles Spurgeon lançou como um raio sobre milhares de ouvintes no Tabernáculo Metropolitano de Londres, é esta: o que você está escondendo no porão escuro da sua alma, que está impedindo o fluxo da glória de Deus na sua vida hoje? Às 7 da manhã, enquanto o mundo começa a despertar e você se prepara para mais uma jornada, eu te convido a uma honestidade brutal. Muitas vezes nós somos mestres na arte de culpar as circunstâncias. Culpamos o cansaço acumulado. Culpamos a falta de tempo pela manhã. Culpamos os ataques incessantes do inimigo ou a frieza espiritual da nossa comunidade. Mas o príncipe dos pregadores nos aponta o dedo para algo muito mais perigoso, justamente por ser silencioso e doméstico e quase invisível. O pecado de estimação. Aquele erro que você já não chama mais de pecado, mas de uma pequena fraqueza. Aquela atitude ríspida que você justifica, dizendo que nasceu assim e que é o seu temperamento. Aquele hábito secreto cultivado nas sombras que você mantém trancado a 7 chaves, acreditando piamente que por ser pequeno aos olhos humanos, Deus não se importaria com ele. Spurgeon era implacável e cirúrgico nesse ponto. Ele usava uma analogia que sacudia a consciência dos seus ouvintes. Ele dizia que um homem pode carregar uma tonelada de ferro nas costas e ainda assim caminhar com esforço, mas ele jamais conseguirá nadar se tiver um pequeno peso de chumbo amarrado ao seu calcanhar, enquanto tenta atravessar o rio da vida espiritual. O pecado de estimação é exatamente esse peso de chumbo. Ele não faz barulho e ele não grita. Ele não se manifesta em grandes escândalos públicos que estampam jornais ou destroem reputações da noite para o dia. Mas ele possui uma propriedade física espiritual terrível. Ele te puxa para o fundo milímetro por milímetro, até que sua comunhão com o Pai seja apenas uma lembrança vaga e poeirenta de um passado que não volta mais. Imagine por um instante um grande navio transatlântico saindo do porto, que é uma estrutura magnífica e uma obra-prima da engenharia feita de aço reforçado para resistir às maiores tempestades do Atlântico Norte. Ele enfrenta ondas gigantescas e ventos furiosos e a fúria dos elementos sem afundar. No entanto, se houver um único e minúsculo furo abaixo da linha d'água, um lugar onde o capitão não vê e onde os passageiros jamais suspeitariam, aquele gigante de ferro está condenado à morte. Não são as ondas de fora que afundam o cristão, mas sim a água que entra por um buraco que ele se recusa a tapar. O pecado secreto é esse furo. Ele permite que o mundo entre na alma por uma brecha que você decidiu manter aberta por conveniência ou prazer momentâneo. Você pode estar aqui agora ouvindo estas palavras enquanto toma seu café, achando que está tudo bem porque sua moralidade externa é impecável. Você não mata e você não rouba, e você não comete adultério aos olhos do mundo. Mas e o orgulho que você alimenta em segredo, achando-se superior aos irmãos que tropeçam? E a fofoca que você mascara com o rótulo de preocupação espiritual ou pedido de oração? E a impureza que você consome solitário na tela do seu celular, quando o silêncio da noite esconde seus olhos? E a falta de perdão que você guarda, como um tesouro amargo alimentando um rancor que já criou raízes no seu coração? Spurgeon nos ensina que o Senhor da Glória não aceita um coração dividido. Ele não é um convidado que se dispõe a dividir o quarto com um ídolo. Se você deseja o poder de Deus nas suas manhãs e a paz de Cristo nas suas noites, você precisa compreender que a santidade não é um acessório de luxo. A santidade é o fundamento da vida. O pecado secreto é o cupim da fé. O cupim não derruba a casa com um golpe de machado. Ele rói a estrutura por dentro, fibra por fibra, silenciosamente, enquanto a fachada da casa continua parecendo intacta e pintada. Por fora, você mantém a aparência de um cristão fervoroso e exemplar. Por dentro, o mofo da desobediência oculta está destruindo sua vitalidade, sua coragem e seu discernimento. Você se torna um sepulcro caiado, como disse o mestre. Belo por fora, mas sem vida por dentro.
Spurgeon exortava que é melhor enfrentar uma legião de demônios externos do que abrigar um único pecado favorito dentro de si. O inimigo externo pode ser combatido com a armadura de Deus, mas o inimigo interno é aquele para quem você mesmo entregou as chaves da fortaleza. Neste início da nossa reflexão, eu imploro que você pare de olhar para os erros do mundo ou para as falhas do seu vizinho. Olhe para dentro de si mesmo, com a luz da lanterna do Espírito Santo. O que é aquilo que você sente um leve aperto no peito toda vez que o assunto é santidade? O que é aquilo que você tenta defender ou justificar sempre que é confrontado por uma mensagem bíblica? É exatamente aí que está a sua barreira. É esse pequeno pecado que está roubando a sua alegria e drenando sua autoridade espiritual. Isso está tornando suas orações ineficazes. Você está tentando construir um castelo de bênçãos sobre um pântano de desobediência velada. Isso nunca funcionará. O peso não vai sumir enquanto você não soltar o que te amarra. Pense no jovem rico que se aproximou de Jesus. Ele tinha a moralidade, e ele tinha o desejo e ele tinha o respeito. Mas ele tinha um pecado de estimação, que era o amor às suas posses. Um único fio de seda pode prender um pássaro tanto quanto uma corrente de ferro, se o pássaro não tiver força para rompê-lo. Qual é o fio de seda que te impede de voar para as alturas da comunhão com Deus? Spurgeon dizia que muitos homens perdem o céu, não por causa de grandes crimes, mas por causa de pequenos amores que ocuparam o lugar que pertencia a Cristo. O pecado secreto é o veneno na taça de vinho. Não importa quão bom seja o vinho, uma única gota de veneno é suficiente para matar o bebedor. Você pode se perguntar se o pecado não faz parte da nossa natureza. Sim, mas há uma diferença abissal entre o cristão, que tropeça em um pecado, e o cristão que constrói um ninho para ele. Há uma diferença entre ser surpreendido por uma falha e planejar um espaço para ela em sua vida. O pecado de estimação é aquele que você protege. É o pecado que você estima e que você cuida. É o pecado que você não quer que ninguém toque. E é justamente esse animal de estimação espiritual que vai crescer. E eventualmente ele vai devorar a sua alma. Deus não quer te dar apenas um jeitinho na vida. Ele quer a sua entrega total. Ele não quer reformar o seu navio furado. Ele quer que você entregue as ferramentas para que ele vede o buraco e te dê um novo fôlego de vida. O perigo do pecado secreto é que ele cega. Ele distorce sua visão de Deus. Você começa a ver Deus como alguém distante, ou severo, ou indiferente, quando na verdade é a fumaça do seu próprio pecado que está embaçando os seus olhos. Como você pode ver a face do sol se você mesmo construiu um muro diante de você? Este muro não foi feito de grandes pedras de escândalo, mas de pequenos tijolos de compromissos morais e de pequenas mentiras, de pequenas omissões e de pequenas indulgências com a carne. E agora você se encontra no escuro e tateando, sem entender por que o fogo de Deus não queima mais no altar do seu coração. A atmosfera da sua manhã e a produtividade do seu dia não dependem apenas do seu esforço humano, mas da sua conexão com a fonte da vida. E essa fonte não flui através de canos entupidos. Neste primeiro bloco da nossa jornada, a mensagem de Spurgeon para você é um chamado ao despertar. Saia do estado de negação. Pare de fingir que esse hábito não está te ferindo. Admita que esse segredo está te matando. A cura começa no reconhecimento. Antes de pedirmos a bênção, precisamos pedir a limpeza. Antes de pedirmos o mais de Deus, precisamos retirar o menos que nós mesmos colocamos lá. O invasor silencioso está na sua sala e sentado no seu sofá, ocupando o lugar que é de Cristo por direito. Ele se alimenta da sua complacência. Ele cresce com as suas desculpas. Mas hoje às 7 da manhã, o veredito do trono de Deus chega até você. Ou você mata o pecado de estimação, ou ele certamente matará a sua paz. Mas como identificar a raiz profunda desse engano? Como o pecado consegue ser tão sedutor a ponto de nos fazer amar aquilo que nos destrói? É sobre a anatomia desse engano que trataremos mais à frente, onde mergulharemos ainda mais fundo no coração humano. A maior estratégia do pecado de estimação é convencer você de que ele é inofensivo. Ele sussurra ao seu ouvido que o arrependimento pode ser deixado para amanhã. Mas Spurgeon alertava com severidade que o amanhã é o período em que todos os tolos decidem se arrepender. O pecado não morre de velhice dentro do coração de um homem. Ele não desaparece simplesmente porque o tempo passou, ou porque você ficou mais maduro. Pelo contrário, o pecado é como uma erva daninha, que quanto mais tempo permanece no solo,
mais profundas e fortes se tornam as suas raízes. Ele precisa ser executado no altar da confissão, com a lâmina da palavra de Deus. Muitos cristãos passam a vida inteira tentando apenas podar as folhas do pecado. Eles cortam um hábito aqui e mudam uma palavra ali, mas se recusam terminantemente a tocar na raiz. Eles mudam o comportamento externo para agradar a sociedade ou a igreja, mas preservam o carinho e o afeto pelo erro no recôndito da alma. No entanto, o Espírito Santo de Deus não está interessado em fazer reformas superficiais na sua fachada. Ele não veio para pintar as paredes de uma casa que está desmoronando por dentro. Ele exige a demolição total de cada ídolo que você construiu com tanto zelo. A libertação real e duradoura só começa quando você para de chamar o seu pecado de erro ou de deslize e começa a chamá-lo pelo nome que Deus lhe dá, que é abominação. Não tente lutar contra esse peso esmagador, usando apenas as suas próprias mãos ou a sua força de vontade. A força de vontade humana diante da tentação é como uma teia de aranha tentando segurar a investida de um elefante. É uma ilusão perigosa acreditar que você pode vencer o inferno com resoluções de ano novo ou promessas vazias. Você precisa correr desesperadamente para a cruz, onde o sangue de Cristo foi derramado por você. Spurgeon ensinava com clareza que apenas o olhar fixo para Cristo é capaz de matar o desejo pelo pecado. Quanto mais você contempla a beleza indescritível do Salvador, menos atrativo o brilho falso deste mundo se torna. A luz do sol ao meio-dia apaga instantaneamente o brilho de qualquer pequena vela de cera. Da mesma forma, a glória de Jesus apaga o encanto enganoso das sombras que você cultivou em segredo. Não saia deste momento de reflexão e oração sem tomar uma decisão radical e definitiva. Não faça as pazes com aquilo que foi o motivo de crucificar o seu Senhor e Salvador. Lembre-se sempre que o pecado faz grandes promessas de prazer, mas no final ele entrega apenas a morte e o vazio. Ele promete uma liberdade sem limites, mas entrega correntes invisíveis que escravizam a sua vontade. Mas Cristo promete a vida verdadeira e a vida em abundância que o mundo jamais poderá oferecer. Abra agora mesmo as janelas da sua alma e deixe a luz purificadora do Evangelho entrar em cada canto escuro. Confesse sem reservas aquilo que você jurou para si mesmo que nunca contaria a ninguém. Traga para a luz o que estava escondido no porão da sua consciência por tanto tempo. Pois a Bíblia garante que aquilo que é exposto à luz perde o poder de te oprimir e de te escravizar. Deus não te chamou para ser um prisioneiro de luxo que vive de aparências em uma cela dourada. Ele te chamou para ser um filho livre e um herdeiro que caminha em santidade e em verdade. Este é o dia e esta é a hora exata de retomar o seu lugar de comunhão na presença do Pai. Deixe o peso de chumbo do seu passado para trás e comece a nadar nas águas profundas do Espírito Santo. A paz que você tanto procura desesperadamente não está no fim da sua jornada, mas no início da sua obediência. Termine esta manhã com o coração limpo e com as mãos lavadas na graça inesgotável de Deus, pois aquele que começou a boa obra em você é fiel e justo para completá-la até o fim. Saia agora para o mundo e viva intensamente para a glória daquele que te amou primeiro. A vitória sobre o pecado já foi conquistada de uma vez por todas no Calvário, e essa vitória pertence a você através da fé em Jesus Cristo. Que a luz de Deus ilumine cada passo e cada decisão do seu dia hoje e sempre. Considere que o pecado de estimação é como um escorpião que você carrega no bolso. Você pode alimentá-lo e acreditar que ele está domesticado. Você pode pensar que tem o controle total sobre quando ele deve agir ou ficar quieto. Mas a natureza do escorpião é ferir, e a natureza do pecado é destruir quem o carrega. Muitos homens de Deus caíram, não porque foram atingidos por um raio de apostasia súbita, mas porque permitiram que o veneno de um pequeno pecado circulasse em suas veias por anos a fio. Eles negligenciaram a oração secreta e o exame de consciência sincero diante do espelho da palavra. Eles acharam que eram fortes o suficiente para flertar com o perigo sem serem queimados. Mas Spurgeon nos lembra que quem brinca com o fogo acaba inevitavelmente se tornando cinzas. Não seja um desses que subestimam a santidade de Deus e a seriedade da sua própria alma. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, e a preparação para a eternidade começa no agora e no despojamento de todo o peso que nos cerca. Pense na paciência de Deus como um oceano sem fim que tem esperado pelo seu retorno sincero.
Mas não confunda a paciência do Senhor com a aprovação do seu erro oculto. Muitos cristãos vivem em uma falsa segurança, porque o juízo ainda não caiu sobre suas cabeças. Eles pensam que o silêncio de Deus é o consentimento de Deus para com suas práticas secretas. Entretanto, Spurgeon nos alerta que a justiça divina tem pés de lã, mas tem mãos de ferro. Ela caminha silenciosamente e você não ouve os seus passos se aproximando da sua porta. Mas quando ela finalmente te alcança, o seu golpe é pesado e inevitável. Deus ama você demais para permitir que você continue sendo feliz enquanto caminha para o abismo. Por vezes o Senhor permite que a dor e a disciplina batam à sua porta para que o seu ídolo seja quebrado. É melhor chorar lágrimas de arrependimento hoje do que chorar lágrimas de remorso na eternidade. A verdadeira alegria não é a ausência de lutas, mas a presença de uma consciência limpa diante do Criador. Imagine a liberdade de deitar a sua cabeça no travesseiro à noite e não ter medo de ser descoberto. Imagine a força que terá a sua oração quando não houver mais nada escondido entre você e o trono da graça. Quando o canal da comunicação estiver limpo, a energia do céu fluirá através de você como um rio caudaloso. Você verá as Escrituras brilharem com um novo entendimento e uma nova autoridade. Você sentirá o prazer de Deus em suas atividades mais simples do dia a dia. Spurgeon dizia que um grão de areia no olho impede a visão de toda a paisagem ao redor. Da mesma forma, um pequeno pecado mantido no coração impede a visão da face de Deus. Remova o grão de areia nesta manhã. Lave os seus olhos no colírio do Espírito Santo para que você veja a vida como ela realmente é. Não permita que as distrações deste mundo roubem o seu foco do que é eterno e imutável. Você foi criado para algo muito maior do que satisfazer desejos passageiros e medíocres da carne. Você foi projetado para refletir a glória do Rei dos Reis e para ser luz nas trevas. Mas uma lâmpada suja por dentro não pode iluminar o caminho de ninguém lá fora. Limpe a lâmpada da sua alma através do arrependimento profundo e da entrega incondicional. Talvez você sinta que o seu pecado já criou raízes profundas demais para serem arrancadas. Talvez você sinta que já tentou mudar tantas vezes que a esperança se esgotou. Mas eu te digo com base na autoridade da palavra, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro dentre os mortos pode ressuscitar a pureza no seu coração. Ele pode restaurar os anos que foram devorados pelos gafanhotos da desobediência. Ele pode te dar um novo nome e uma nova história a partir deste exato momento. Não olhe para o tamanho do seu vício ou para a gravidade da sua falha. Olhe para a largura e para a profundidade do amor de Cristo na cruz. O sacrifício dele foi completo e foi suficiente para apagar cada mancha da sua biografia. Basta que você venha a ele com as mãos vazias e com o espírito quebrantado, pois ao coração contrito e humilhado, o Senhor jamais desprezará. Enquanto o sol se levanta e o dia ganha forma diante dos seus olhos, tome posse da sua herança espiritual. Diga não para o invasor que tentou se estabelecer na sua vida. Expulse o inquilino indesejado do pecado de estimação pelo poder do nome de Jesus. Retome o controle das suas afeições e coloque Cristo no centro de tudo o que você faz. Seja no seu trabalho ou na sua casa, ou nos seus pensamentos mais íntimos. Que cada batida do seu coração seja um hino de gratidão pela libertação que você recebeu hoje. O mundo está esperando por homens e mulheres que vivam o que pregam. O mundo precisa ver o brilho de uma vida santificada e transformada pelo Evangelho. E essa transformação começa agora dentro de você e no silêncio do seu quarto. Deus é o seu auxílio bem presente na hora da angústia e da tentação. Ele prometeu que não permitiria que você fosse tentado além das suas forças, mas que com a tentação, ele também daria o escape para que você pudesse suportar. O escape está diante de você agora, e o nome dele é Jesus. Segure na mão do Salvador e não solte por nada neste mundo. Caminhe com ele na luz, e você nunca mais tropeçar nas sombras do passado. Que este dia seja lembrado como o dia da sua independência espiritual, o dia em que as correntes caíram e você finalmente começou a voar. Viva com intensidade e viva com santidade, pois o Rei está voltando, e ele busca um povo zeloso e de boas obras. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, hoje e para todo o sempre. Amém.